Opa, então vamos lá? Vamos então fazer o nosso gráfico agora, em que o gráfico em questão é esse gráfico aqui de painel. Como todo mundo sabe, a gente já discutiu isso no módulo de gráfico, nas aulas de gráficos. Né? Esse gráfico aqui ele se incorpora ao fundo justamente para dar essa leveza e percepção de como está o histórico do seu saldo em função do tempo. Né? Então, se você for visitar esse gráfico aqui, ele está aqui no Entry... Desculpa, no Balance Panel Chart, no balancepanelchart.ts, você vai ver aqui que então os labels, você tem basicamente os últimos 7 dias. Isso aqui também é tema de ajuste dos nossos códigos. Lembra que eu disse para você que quando a gente fez os valores, a gente pegou os valores por categoria, a gente precisava fazer mais algumas coisinhas? Então, é isso que a gente precisa fazer. Mas antes disso, você sabe que a gente gosta de fazer bastante baby step, bastante tranquilo, bastante passo a passo, para que você possa acompanhar. E esse passo a passo vai começar aqui com esse array, né? Com essa coleção aqui que hoje ela está fixa. Hoje então essa coleção está fixa e por conta disso aparece esses valores aqui, essa linha que está aqui. Bacana? Então vamos começar aqui transportando esses valores, vamos começar passando esses valores lá para o home. Porque afinal é o home que chama esse componente, Balance Panel, vamos dizer assim, componente Pi, que por sua vez ele vai chamar o componente de gráfico. Então a gente tem aqui o Balance Panel, que vai chamar Balance Panel Chart. Esse Balance Panel Chart é o componente que você acabou de ver, que a gente tem aqui o gráfico. A gente já passou por isso, já fez essa aula, então não vale a pena a gente ficar revisando tanto. Bacana? Então vamos lá. Vamos começar passando, então, esse valor para o home. Vamos pegar aqui home.ts, vamos abrir o home.ts, que é o que a gente precisa estar trabalhando, e vamos também abrir aqui o Balance Panel Chart. Vamos passar isso aqui, e claro que ele vai dar um erro de sintaxe aqui, mas não tem problema, nesse momento, né? E vamos colocar aqui Entries by Date. By Date. Talvez você esteja se perguntando assim, pô, professor, por que você está colocando Entries by Date primeiro, antes da categoria? Porque eu gosto de seguir uma dica do livro Código Limpo, escrito pelo Uncle Bob, é o apelido dele. Ele se intitula o Tio Bob, né, até no próprio blog dele, que ele comenta que as coisas que são usadas primeiro, as variáveis, as funções, enfim, devem vir numa ordem que elas são usadas. Então, nesse caso aqui, fica até uma dica de arquitetura para você. Nesse caso aqui, essa variável, querendo ou não, ela é usada primeiro. Aqui já deu um erro, né? Já deu um errinho porque a gente daqui assimila aquele erro de sintaxe por conta que ela é utilizada aqui primeiro, tá bom? Vamos colocar aqui Entries by Date e vamos colocar aqui simplesmente o Entry. Vamos fazer um pequeno ajuste aqui. A gente vai chamar ele de Entries. O método de como fazer isso você já sabe, né? A gente já fez isso já ali na aula passada, então não convém ficar reforçando tanto, até para a aula não ficar enjoativa, não ficar chata. E a gente vai colocar aqui, ó, this.entries. Então aqui vai conter o nosso array. E só uma questão que precisa ficar um pouco mais claro aí para você, que claro que a gente não vai usar a variável, né, ou enfim, o objeto aqui, mas ela também vai ter que passar pelo mesmo processo, pelo aquele mesmo if, que isso aqui depois, quando vier do banco de dados, é um objeto, ele precisa passar por uma tratativa que a gente fez através da função map, o map da aula passada, mas vamos com calma, vamos fazer bem baby step. Então tá aqui, this entries, esses valores estão aqui nesse momento, e agora eu preciso passar esses valores para o componente, na verdade. Eu estou abrindo aqui e vou pegar aqui o HTML. Então ficou assim, ó, Balance Panel, certo? Eu gosto sempre de quebrar a linha. É até uma dica para você de organização de código. Sempre procure quebrar para ficar visualmente disponível na janela. Claro que aqui eu estou exagerando um pouco porque eu aumentei um pouco mais o zoom para que você possa enxergar aí tranquilo. Mas aí quando você for fazer, procure não passar de 80 colunas. Aqui eu estou com 64 colunas, tá bom? Vou colocar aqui, ó, então, Entries é igual
a variável que está lá do outro lado, entries by date. Então, entries by date está entrando aqui e agora a gente tem uma variável então aqui, entries, um input, né? Vamos chamar assim, um pouco mais técnico. Então, vou chamar aqui balance panel. Balance panel então agora ele também precisa receber um input, o input já está aqui e ele vai passar por sua vez, olha só, o balance panel vai passar aqui, ó, entries. Só que ele possui a variável chamada entries. Então essa variável ela está sendo repassada, né? De pai para filho. Tá bom? Então vamos lá. Vamos então testar. Vamos ver como é que vai ficar essa configuração que a gente fez. E é sempre bom seguir baby steps, porque se tudo der certo, se tudo funcionar conforme deve funcionar, o resultado tem que ser o mesmo. Afinal, eu estou passando o valor de um lado para o outro. Então a gente já começa aqui com o aplicativo aberto, então você pode perceber que ele assumiu o mesmo comportamento. Isso é ótimo porque significa então que o nosso array ele está sendo passado da forma correta e agora a gente pode trabalhar nas classes account, nas classes de DAO e assim preencher então essa variável agora não mais com os valores fixos, mas agora com os valores dinâmicos, são os valores que estão no banco de dados. Então eu vou zerar, como assim eu zerei o entries by category, vou criar uma função que vai fazer com que dê o load nesse entry by date. Só que antes da gente colocar esse entry by date, eu vou só colocar a função aqui e a gente já vai explicar a estratégia como eu expliquei, né? Como eu expliquei a da aula passada. Então vou colocar load balances by category. Na verdade vou colocar um nome melhor, é load entry. Na verdade deixa eu ver qual que é o código oficial que eu coloquei aqui, é load balances mesmo, o código oficial que eu quero dizer da minha aplicação comercial. Então eu estou importando os códigos de lá para cá, para que você fique com o código mais atualizado possível. Então vou colocar aqui, ó, this.load balance by date. Claro que isso aqui vai dar um erro, porque ela não existe ainda, mas você pode fazer assim, ó. Vim aqui declarar um método, olha só, ela já declarou um método para você. Claro que eu procuro seguir a ordem que eles são utilizados, ele está sendo utilizado aqui, e aqui a gente vai deixar. Então vamos lá, agora eu vou deixar esse método aqui separado, vou colocar um famoso parei aqui. Você não conhece isso daí? Isso aqui normalmente eu coloco nos códigos em que eu deixo uma marcação e falo assim, olha, agora eu vou ir para um outro arquivo e para não esquecer que eu parei aqui, tá bom? Isso aqui é um truquezinho. Vamos lá então. Então o que eu preciso fazer? Agora eu preciso fazer com que eu tenha esses dados de balance separados por data. Como você sabe, a gente fez esses dados de balance separados por categoria. E qual que foi a nossa estratégia? O que a gente precisa então fazer? A gente precisa, e obviamente a gente vai ter esses lançamentos, eu vou utilizar mais ou menos a conta dos lançamentos anteriores, dos exemplos, aliás, anteriores, então colocou aqui R$2. Lazer, eu não lembro exatamente os números do exemplo passado, mas não tem problema. Combustível, e aqui, acho que foi 3, vai ser lazer também. Tá bom? Aqui foi alimentação. Eu não tenho esse exemplo anterior, mas enfim, já dá para você saber. Lazer. E aqui, por exemplo, vamos supor que foi o dia atual. Nesse exemplo aqui é dia, sei lá, 1/12, ok? 1/12, por exemplo, é o dia aqui, ok? Aqui é o dia de hoje. Vamos colocar aqui, ó, dia 10, para facilitar a conta reversa. Então aqui, no dia 9/12, eu fiz um lançamento. E esse lançamento ele foi feito, por exemplo, às 15h21. Estou inventando uma situação qualquer aqui. Isso aqui foi feito também no dia 9/12, só que um pouco mais cedo. Isso aqui, sei lá, foi um café que você tomou na padaria às 8h36. E lazer, por exemplo, esses R$3 aqui, você tomou um sorvetinho. Então esse sorvetinho, nesse dia 9 é segunda-feira, então no domingo, por exemplo, dia 8/12, às
sei lá, num shopping center da vida aí, às 16 horas e, sei lá, 21 minutos, tô com muito 21 aqui, 16h59 você tomou um sorvetinho, tá bom? Opa. Então esse é o panorama aqui que você tem dos seus lançamentos. Então a data de hoje, então vamos imaginar que isso aqui é uma terça, eu nem sei se é, se bater no calendário, tá, mas não tem problema. Eu fiz um lançamento de R$2 na categoria lazer, dia 9/12, eu vou imaginar que isso aqui seja uma segunda-feira, então, sei lá, enfim, gastei R$2 com lazer, 7 com alimentação e 3 com lazer, tá bom? Então vamos lá. Qual é o processo que a gente precisa fazer? De novo, se você for fazer isso daqui, ó, select asterisk from in tries, o que vai acontecer? Ele vai retornar literalmente para a gente todos esses valores, enfim, de repente numa ordem que você fizer. Order by, por exemplo, in tries, acho que é in try at, né? Não lembro muito bem o nome do campo, é in try at, exatamente, porque a gente não trabalhou tanto com ele, a gente vai começar a trabalhar mais agora. E a gente também vai ter que fazer um macetinho lá de inclusão, enfim. Vai começar a cair agora umas coisas um pouco mais avançadas de banco de dados. Então, se você não conhece tanto, eu peço para que você preste bastante atenção e sabe que se você tiver qualquer dúvida, é só correr lá no Clã VIP que não tem erro, tá bom? Então, voltando, a gente sabe que se a gente fizer isso daqui, ele vai retornar alguma coisa desse tipo. Só que esse gráfico, vamos ver se ele está aqui funcionando. Bom, ele apareceu. Esse gráfico aqui, eu já tirei lá o valor fixo. Esse gráfico aqui, você sabe que ele completa dessa forma. Então, o que acontece? Você aqui, a gente tem, na verdade, duas situações para resolver. Primeira situação, a gente precisa agrupar por data, né? Dia 9/12, aqui 9/12, aqui dia 8/12. Então, em tese, esse array ele deveria ter a seguinte questão. Uma primeira array de legenda. A primeira legenda ficaria dia 9/12 e a segunda legenda, e aqui a gente está fazendo, deixa eu pensar, a gente está fazendo por ordem progressiva, ascendente, vamos assim dizer, ele vai ter então agora dia 8/12. E esse aqui são os labels, né? Os labels lá do gráfico, eu já estou falando do gráfico. E nessa situação aqui eu teria 7 mais 2 vai dar 9, ok? E aqui eu teria 3 de valores. O data, né, que a gente chamou. Ou aqui legenda e aqui os valores ou data. Bacana? Então, basicamente é isso que a gente precisa. Só que isso aqui, ele vai produzir, e a gente já sabe, vai produzir uma coisa diferente. Então, o que a gente precisa? Vamos lá pensar agora. A gente precisa, você já sabe que a gente precisa utilizar o agrupador, né, que é o group by. Então, a gente vai ter que dar um group by de try at, não é verdade? Porque a hora que a gente dá esse group by aqui de try at, o que ele vai fazer? Ele vai agrupar por data. Mas agora é uma coisa que está pegando que o campo data dentro do nosso banco de dados, ele contém duas informações. Ele contém informação de data e também contém informação de hora. Então vai ser muito difícil você fazer um lançamento que cai lá no mesmo dia, mês, hora, minuto e segundo, porque ele registra até os segundos. Então a gente precisa utilizar alguma função que filtra o minuto, que filtra as horas. Só deixa para a gente a data. Então faz com que o SQLite, né, o banco de dados atual que a gente está utilizando, consiga enxergar só a data. Então eu vou começar agora aqui postando para você o SQL que eu utilizei, tá certo? E obviamente você também pode estar utilizando para fazer com que você consiga capturar valores só que por uma determinada data. Tá? De novo, eu vou postar ele aqui e vou explicar para você, e eu tenho certeza que você vai ficar confuso em 3, 2, 1. Tô brincando, vamos lá. Então, tá aqui o nosso SQL. Eu vou fazer só o seguinte. Esse aqui não tem, eu tenho que ir por aqui. Coloca aqui SQL, tá? Ignora essa parte de cima que ele vai... Vou colocar... Tem como colocar em comentário? Tem, ele colocou em comentário aqui. Vou diminuir. Vamos concentrar. É bom que ele já deixou um pouco mais colorido aqui pra gente. E a gente não precisa ficar caçando com o olho, tá bom? Essa primeira parte que você já sabe, então você vai dar um select C. Eu coloquei aqui com inner join C de categorias, como category name, category color. E aqui é onde acontece a mágica, né? Essa função
/ftime, ela vai formatar. Então o que ela vai fazer? Ela vai transformar em string um horário formatado, tá certo? Dessa forma que eu consegui decorar essa sintaxe. Então esse F é de formatação. Formate um tempo ou uma data, enfim, um datetime em string de str. É isso que basicamente ela faz. O primeiro parâmetro que você adiciona aqui para que esse SQL funcione é o formato que você quer que ele forneça para você, né? E o formato é ano, mês e dia de um campo que já está preenchido com data, que no nosso caso é o entry@. Você sabe que por enquanto o entry@ não está sendo preenchido ainda dos nossos lançamentos, por isso a gente vai precisar fazer um pequeno ajuste. Esse ajuste consiste em incluir a data e hora atual, mas não vamos nos preocupar com isso ainda, eu estou falando caso você esteja pensando. Ok? Então esse é o primeiro fator de agrupamento e depois você já vai fazer a soma do amount. Logo na sequência, o que você vai fazer? Você vai fazer um group by entry date e vai dar um order by balance. Tá vendo que o entry date ele assumiu um posicionamento aqui de coluna? Então o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer contas, consigo executar funções, consigo fazer uma série de coisas no banco de dados e fazer com que ela assuma o status de coluna, como se fosse uma coluna nativa do banco de dados. Claro que só se o banco de dados fosse consultar a tabela dele, os registros internos, lá os arquivos, ele demoraria um tempo 1. Quando ele precisa fazer algum cálculo, alguma coisa com essa coluna, ele vai assumir um tempo de T mais N, em que N, aí enfim, é o tempo de processamento adicional. Então, por isso, se você tiver um banco de dados com milhões e milhões de coisas, fazer isso daqui muitas vezes torna, vamos dizer assim, o processo um pouco mais moroso, um pouco menos performático dentro de um servidor, tá certo? Aliás, nem sei por que eu estou falando isso daqui para você, mas vale a experiência, tá? A experiência de você evitar esse probleminha. Bacana? Então, basicamente, é esse SQL que a gente precisa fazer, esse SQL que a gente precisa deixar rodando, tá? E esse SQL, ele vai estar trabalhando dentro do entry DAO. Vamos lá. Como a gente tem o get by category, a gente também vai ter um get by date. E o que eu vou fazer? Para termos de facilidade, eu vou copiar e colar essa função aqui, ó, get by category. Eu vou colocar aqui, ó, get by date. Tá? Esse get by date, então, vai fazer esse processo e ele vai fazer esse meu SQL aqui. Vou deixar esse SQL funcionando, ele por enquanto ainda está fixo. A gente sabe que eu preciso, desculpa, pegar os valores dos últimos 7 dias. E isso também é uma questão, tá? Que a gente precisa começar a conversar daqui a pouco, que esses últimos 7 dias aí vai necessitar um pouco mais de conhecimento da nossa parte, ok? E vamos lá. Então, aqui a primeira coisa que a gente precisa acertar, que você viu que ele começou a dar vários erros de sintaxe, é que a hora que eu usei aplicas, né, ou aspas simples, a vida inteira eu achei que isso aqui chamava aplicas, por causa de um chefe que me ensinou desse jeito, mas está colocando aqui a aspa simples e aqui ela está confrontando com essa aspa simples. Quando você tiver alguma função dentro do seu SQL que ela esteja usando a mesma aspas do sua string, porque isso aqui acaba sendo uma string, né, um string de comando, banco de dados como a gente já explicou, você precisa tornar isso daqui como aspas duplas. Daí ele vai parar de dar esse erro. Agora você coloca essa barra aqui que vai fazer com que ele dê ordem de continuidade para a próxima linha e as coisas vão se resolver, tá? O restante do processo é exatamente a mesma coisa, não tem muito o que fazer. Até legal se no futuro aí a gente começasse a pensar em substituir esse trecho de código, que ele está bem parecido, tá vendo? Muito parecido para todas as nossas funções, para uma função aí, enfim, compartilhada, uma função dentro de uma biblioteca que ela possa fazer isso para a gente e deixar esse código centralizado. Mas por hora não vamos colocar a carroça na frente dos bois, vamos fazer passo a passo para que a gente não tenha problema. Então a gente está aqui, ó, get by date. Esse get by date, agora ele vai precisar ser utilizado, não é verdade? E como você sabe também, ele é utilizado dentro do account. O account que vai fazer essa abstração para a gente. Então vamos lá, eu vou colocar aqui account.ts.
e aqui. Como a gente tem o last entries by category, a gente também vai ter o last entries by date. E de novo, a gente precisa fazer ajustes aí, tá? Não fique aí achando que vai ser só isso, mas também não quero assustar você. Last entries by date, ok? Last entries by date. E agora a gente vai começar a trabalhar. Então, return this.entry.get by date. Então, get by date vai fazer isso pra gente, ok? Nem sei por que isso aqui está com a linha quebrada, poderia estar dessa forma, mas enfim. Last entries by date. E como que a gente vai fazer agora isso aqui funcionar? Vamos lá. O account, agora a gente vai aqui no home e a gente vai ver como é que ele é feito esse processo, tá vendo? Ele é feito esse processo dessa mesma forma, eu estou aqui no home.ts e vou voltar para o parei aqui, você viu que volta que a gente deu? Então vou colocar aqui, ó, last entries by date e ele vai colocar aqui, ó, entries by date. Basicamente é isso que eu preciso fazer. Só que não só isso, você sabe que se eu voltar aqui no gráfico, que é o panel chart, ele está pegando o componente direto em tries e está injetando aqui. Você já sabe que isso vai dar um problema. Então vou pegar aqui o código que a gente fez do Done Chart e vamos fazer o mesmo código aqui funcionar. Então a gente vai vir aqui no balancepanelchart.ts, a gente vai colocar nessa função. Claro que ainda esse colors aqui não tem, labels, a gente vai precisar deixar isso aqui. Vamos copiar o mesmo código aqui. E tudo se resolveu. Então a gente vai colocar agora aqui o labels. Eu disse para você que não precisava incluir variável nenhuma, mas é melhor incluir, mas a gente vai acabar não exibindo no gráfico, né? Então isso aí, enfim, poderia ser qualquer valor, mas vamos deixar uma coisa padrão. Agora também você já sabe que eu preciso colocar aqui dentro desse callback no ng-onChange, aqui está no ng-init, e vamos colocar também aqui um console para que a gente possa acompanhar o carregamento dessas informações. Vou colocar aqui, ó, chart panel, só para fazer uma distinção do outro, e aqui chart categorias. Tá? Basicamente é esse o ajuste que a gente precisa fazer e é isso que a gente vai testar nesse momento. Bom, então a gente pode ver aqui o carregamento das informações, a gente pode ver também que o Chart Panel está sendo carregado com a categoria, Category Color, em Try Date, olha só a data que está sendo carregada aqui. Mas, como ele só tem duas datas de lançamento, isso fez com que esse aplicativo ele criasse um gráfico desse jeito, né? Um gráfico aqui que ele é uma descida. Então essa descida aqui, ele está sendo representado por esses dois lançamentos. É claro, novamente, que à medida que a pessoa for utilizando esse gráfico, ele vai ficando serrilhado, ele vai mostrando as situações a partir do dia. Bacana? E também aqui a gente precisa agora fazer o próximo refinamento, aliás, que é esses últimos lançamentos e depois fazer o acerto final para a gente poder ir para a hora de relatório. Legal? Eu vou pausando então essa aula por aqui, essa parte dessa aula, então você já vai ter a capacidade de fazer esse gráfico. Então na próxima aula a gente vai trabalhar aqui esses últimos lançamentos e numa próxima a gente vai fazer o refino geral do SQL, porque esse SQL ele precisa ser carregado dos últimos 7 dias. Tá? Aqui ele está sendo carregado de todo o período, então se a pessoa for começar a utilizar esse aplicativo por um longo período de tempo, que é o que a gente gostaria que essa pessoa fizesse, esse gráfico ele vai começar a ficar poluído, assim como esse gráfico vai ficar. Então esse gráfico aqui, toda essa parte aqui frontal, ela está projetada para menos 7 dias, então ele tem que pegar o dia de hoje até 7 dias para trás. Claro que, de novo, se a pessoa quiser ver mais resultados, para isso que vai servir o relatório, que o relatório vai ser uma das últimas aulas desse módulo que vai fechar essa parte de gráficos. Bacana? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, eu vou postar esse código anexo a essa aula. Baixe esse código, procure entender. Essa aula, como você viu, não é uma aula qualquer, não é uma aula simplesinha, é uma aula que você precisa tomar bastante atenção. Então, aí a sua concentração vai ser fundamental para o sucesso. Bacana? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.